Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta quarta-feira, dia 5 de fevereiro. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 6, versículos do 1º ao 6º. Saindo dali, foi para a sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. Vindo o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e numerosos ouvintes ficavam admirados, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E as suas irmãs não estão aqui entre nós? E estavam chocados por sua causa. E Jesus lhes dizia: um profeta só é desprezado em sua pátria, em sua parentela e em sua casa. E não podia realizar ali nenhum milagre, a não ser algumas curas de enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vendo o evangelista São Marcos apresentando para nós uma sequência, de missão de Jesus. Então veja, na segunda-feira nós ouvimos o evangelho que dizia que Jesus, em missão, encontrou um homem que estava com uma legião de demônios. E Jesus faz um exorcismo, que os demônios vão para a manada de porcos que se jogam no mar e todos morrem. E a vida daquele homem é transformada. No dia de ontem, nós ouvimos o evangelho da hemorroísa e da cura, da ressurreição da filha de Jairo. E o Evangelho nos mostra a fé, tanto da hemorroísa quanto de Jairo, que creem que o Senhor pode resolver. No caso, quando Jairo vai até Jesus, era a cura da sua filha, e da hemorroísa, que crê que o Senhor pode curá-la também. E hoje o Evangelho está dizendo que Jesus está em casa. E olha que tristeza, estando na sua cidade, entre os seus, ali ele não pode fazer muitas coisas. Por quê? Porque os seus não acreditavam nele. E aí Jesus profere, diz uma frase que se torna muito conhecida por cada um de nós: um profeta só não é bem recebido em sua pátria. Então, triste, É triste ouvir uma narração como essa. Imagina a frustração de Jesus. Imagina a frustração que Jesus teve, porque ele andava por muitas cidades e já tinha feito muito por muita gente. Deixa eu pegar aqui a palavra. E admirou-se da incredulidade deles. Ele já tinha percorrido muitas cidades e ajudado muitas pessoas. Então, possivelmente pensava consigo: vou para casa, vou para minha cidade, vou poder ajudar as pessoas que eu cresci, sabe? As pessoas que eu conheço e que sei das suas necessidades, vou poder ajudar. Agora eu vou poder ajudar esses que eu conheço. Se até o momento eu ajudei pessoas que eu não conhecia, que nunca vi na minha vida, agora eu vou poder estar com os meus, pessoas que eu conheço, vou poder ajudá-los. E quando chega lá, ele não pode fazer isso e fica admirado da incredulidade dele. Se a fé da hemorroísa, o evangelho de ontem, se a fé daquela mulher que diz: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada, mexe com Jesus, a fé daquela mulher, hoje mexe com Jesus a incredulidade dos seus. E por que o evangelho é triste? Porque o evangelista São Marcos diz que Jesus não podia realizar ali nenhum milagre. Veja, por causa da incredulidade deles, versículo 5, e não podia realizar ali nenhum milagre, a não ser algumas curas de enfermos,
impondo-lhes as mãos. Percebem, meus queridos, como é importante nós crermos no Senhor, acreditarmos. Os questionamentos que eles fazem é porque conhecem Jesus e estão carregados de estereótipos, de maldade, de preconceito, e o Evangelho diz isso para nós, né? Esse daí não é o filho do carpinteiro, filho de José? Não é o filho de Maria? Quem ele acha, quem está pensando que é para poder falar desse jeito no meio de nós, poder fazer essas coisas? Ó, aquelezinho ali que cresceu, filho de Maria, filho de José, o carpinteiro, ó, o estereótipo, filho de José, o carpinteiro, né? Quem ele acha que é? E aí não permitem que Jesus fale, eles se recusam a ouvir o Senhor, se recusam a aceitar que Jesus faça aquilo que precisa ser feito, a cura, a libertação que precisa ser feita na vida deles. E aí Jesus não pode fazer porque eles não acreditam. Nós, muitas vezes, meus queridos, perdemos a graça porque nós agimos assim também, com estereótipos. O quê? Esse aí não é aquele ex-drogado? Nós tratamos as pessoas muitas vezes desta forma também. Esse daí que está celebrando não é aquele ex-alcoólatra? Não é aquele que andava pela rua aí caindo de bêbado? Quem ele acha que é para estar aí na frente agora presidindo a celebração da palavra? Quem esse daí acha que é? Pensa que é para ser ministro da Eucaristia, para estar no ministério de música? Nós, muitas vezes, agimos da mesma maneira, com estereótipos sobre as pessoas. E por causa deste preconceito, desta atitude horrenda, horrorosa que nós temos, nós perdemos a graça. Então, se Jesus fez muitos milagres, muitas curas, coisas grandiosas nas cidades onde ele percorreu, agora ele não pode fazer. Por causa do nosso preconceito, os outros que creem, que aceitam, que acolhem o Senhor, alcançam a graça, e nós, enquanto ficamos fechados no nosso preconceito, na nossa visão preconceituosa, na nossa recusa, perdemos de experimentar o que esses tantos outros estão experimentando. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? E que o Espírito Santo de Deus nos ilumine para que nós entendamos isso e que saibamos acolher o Senhor em nosso meio. Se você, por acaso, for recusado entre os seus, lembre-se dessa passagem, viu? Se você buscar a Deus e for recusado entre os seus, se você quiser viver uma vida em Deus, quiser mudar, se você se converteu, se você, enfim, vai mudar de vida e for recusado pelos seus, deixe os ignorantes, os incrédulos, com a sua ignorância, com a sua incredulidade, e vá viver a sua vida em Deus. Não perca a fé, não perca a graça, a bênção, a sua cura, a mudança, a transformação, o renovo na sua vida nova. Não perca nada disso por causa dos outros, né? Foque em Cristo, busque no Senhor e viva aquilo que precisa ser vivido, como a hemorroísa no dia de ontem, como Jairo, né? Como tantos exemplos de tantos evangelhos que nós já ouvimos. Foque no Senhor para que você possa alcançar no Senhor aquilo que você necessita. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.